Giornale Giovanna Felice. Oferecimento: Hospital de Caridade Dr. Astrogildo de Azevedo, Imobiliária Prize, Companhia dos Bichos e Mazotti Objeto de Estima. Bloco Direito, um convite, tudo em grãos, e Sul Contábil, assessoria empresarial. O Bloco Direito de hoje recebe uma personalidade que é referência em segurança pública no estado do Rio Grande do Sul. A delegada de Polícia Civil, doutora Débora Dias. Formada em Direito pela Universidade de Passo Fundo, mestre em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa. É professora da pós-graduação da Acadepol. Durante sua trajetória na Polícia Civil, esteve à frente da Delegacia da Mulher pelo período de 18 anos, além da atuação em diversas outras delegacias da Terceira Região Policial. Em 2019, assumiu o cargo institucional na chefia de polícia do Estado e é titular da Delegacia de Proteção ao Idoso e Combate à Intolerância, a DPI-COI. Ilustre presença aqui no Giornale. De volta a casa, a doutora Débora Dias, você que estreou o Giornale e é uma das madrinhas do programa. Que orgulho! Que prazer, Giovana, que prazer estar novamente aqui, que fico muito feliz, quase 7 meses fechando o programa, Exatamente, né? Estamos fechando. Quase 7 meses de sucesso e que continue. E é uma honra estar aqui contigo novamente. Muito obrigada, e você faz parte desta construção. Doutora Débora Dias, no dia 1º de outubro de 2003 foi aprovado no Brasil o Estatuto do Idoso. Por isso foi consagrado o Dia Nacional do Idoso. E juntamente com essa data, a ONU instituiu o Dia Internacional da Terceira Idade. E todo ano a ONU determina um tema para proteger os direitos dos idosos. E este ano o tema é a inclusão digital dos idosos. O que representa este tema? Qual a relevância que ele tem? Olha, Giovana, eu acho que a inclusão digital, na verdade, ela é importante para toda a comunidade, né? E para os idosos da mesma forma. Sim. E eu percebi, nós todos percebemos que durante a pandemia foi muito mais usada as redes sociais, a internet, enfim. Então, a partir do momento que os idosos não estão incluídos, né, inseridos no mundo digital, claro que alguns benefícios, nós temos que ter alguns cuidados também, depois a gente vai falar, né? Claro. Mas assim, ó, alguns benefícios, algumas facilidades, ele vai ficar fora. Eu vou dar um exemplo. A Polícia Civil tem a delegacia online, né, que durante a pandemia foram até incluídos mais alguns tipos de crimes que podem ser registrados via online. Você não precisa se deslocar até uma delegacia de polícia. Então, essa é uma das facilidades que eu estou dando um exemplo, né, claro, do mundo digital. Então, eu acho que por isso é importância, por conhecimento, para interação, nas relações também interpessoais. E até porque se eles não se adaptam aos recursos digitais, eles acabam sendo, de uma certa forma, excluídos da sociedade contemporânea. É por isso que as pessoas da terceira idade eles estão buscando se habituar cada vez mais, né, às novas tecnologias. Mas, como você bem falou, que a inclusão do idoso e esse acesso, ele traz várias facilidades hoje, né, existentes na internet. Mas, contudo, e por outro lado, ele também traz os seus aspectos negativos, né, através dos golpes que circulam na internet e atinge principalmente os idosos. E tratando sobre esse assunto, doutora, este acesso também tem as suas consequências negativas e quais os cuidados que o idoso ele precisa ter para não se tornar uma vítima destes golpes? Bem, entrando nesse assunto, a internet, como tu bem disseste, né, nos facilita a vida. Nós temos assim um mundo de conhecimento, mas também temos muitos riscos, e isso é um alerta, eu acredito, não só para os idosos, mas como agora nós estamos falando dos idosos, sim, principalmente para os idosos. Por quê? Porque os idosos se tornaram as maiores vítimas de estelionato durante a pandemia. A pandemia teve um aumento, na pandemia teve um aumento significativo dos delitos de estelionato, né?
e os idosos são os alvos, assim, preferenciais, entre aspas, dos criminosos. Sim. Então, assim, ó, eu diria que são vários os cuidados que se deve ter, principalmente no uso das redes sociais. Então, a rede social, o Facebook, que é uma das redes sociais mais acessadas pelos idosos. O que nós temos que ter cuidado a acessar redes sociais? Não aceitar convites de pessoas desconhecidas, né? Não colocar todos os dados que possam, a pessoa possa ser identificada, não colocar telefone, localização, ou até mesmo grau de parentesco ali, ó, não deixar essas informações públicas. E até mesmo a foto do perfil, às vezes de preferências que não se coloque pública. Então, assim, ó, esses são alguns dos cuidados que a gente está falando. Muita atenção, né? Porque do outro lado do computador, do outro lado da rede, não se sabe quem está. Se é o homem, se é a mulher, se é uma pessoa, se é uma organização criminosa, enfim. Então, esses cuidados servem para todos. E o alerta para os idosos aí. Claro, é necessário compreender que acessar indevidamente é muito perigoso para quem se utiliza de má fé. Por isso que é importante levar ao conhecimento da população as queixas que chegam na delegacia, não é, doutora? Sim. E no Brasil, como estávamos falando, o Facebook é a rede mais utilizada, né, pelos idosos. Né? A incidência maior de uso é através do Facebook. E considero importante ponderar aqui que devido ao aumento dos crimes de estelionato contra os idosos, as penas também agravaram para salvaguardar os seus direitos. Na verdade nós tivemos uma alteração legislativa, né, que foi neste ano, com um agravamento, então, né, um aumento de pena do delito de estelionato. Tiveram várias, na verdade, modificações ali dentro do delito de estelionato, que está no artigo 171 do Código Penal, mas a pena do estelionato vai até 5 anos, e se a vítima for idosa, ela pode dobrar de 1/3 até o dobro, então ela pode ir até 10 anos. E nós temos ali um parágrafo também que fala quando foram usados assim, recursos através de telefone, o que possam ser obtidos através da internet. Então, acho que é fraude eletrônica, se não me engano, o delito, não tenho absoluta certeza agora o nome do tipo ali, mas sim. Enfim, também tem um agravamento. Então, por quê? Por que esse agravamento na pena? Porque, na verdade, as vítimas são muitas e tem um abalo psicológico bem grande das vítimas, né, Com certeza. Giovana? Porque se pensa assim, estelionato, não tem grave ameaça, não tem violência, mas tem um abalo psicológico grande nas vítimas. Ainda mais as pessoas, né, de mais idade, exatamente, mais sensíveis. Exatamente, às vezes são economias que se guardam uma vida toda e acabam sendo atingidas aí pelos aquele criminosos. fato acaba sendo decisivo para conduzir a vida daquela pessoa negativamente, né? Exatamente. No momento da vida que ela se encontra. E está aí, então, o direito evoluindo de acordo com as necessidades da sociedade, né? Mas é importante também alertar, além dos idosos, né, os familiares, para que estejam atentos ao acesso, né? E o que os idosos compartilham nas redes sociais, não todos, né? Porque tem muitos idosos que compreendem, que acessam devidamente, mas aqueles que têm dificuldades, né, para receber esse apoio da família. Eu acho que o cuidado, na verdade, o cuidado é para todos, né? Mas assim, um alerta especial para os idosos, por quê? Porque eles estão sendo assim as maiores vítimas desse tipo de crime. Sim. É o que entra todo dia nas delegacias, assim, na DDP-COI, são os estelionatos e esse aumento aí, e o perfil que os criminosos procuram, de regra, são os idosos. Sim. Doutor, e sobre as queixas que chegam até a delegacia, além da extorsão, do estelionato, ocorrem muitas ocorrências anônimas referente aos maus tratos contra os idosos? Nós ali na delegacia, então, relativamente aos idosos, eu diria que quase 50%, talvez mais, nós investigamos hoje crimes contra o patrimônio, e 90% são os estelionatos. Temos também a apropriação de bem de idosos. Mas aí nós temos os crimes envolvendo, principalmente violência doméstica, violência intrafamiliar, e temos um grande número de denúncias anônimas, sim, de maus tratos contra idoso, de lesão corporal, de violência, de abandono. Mas também tem uma ressalva aí que de 10 ocorrências, eu diria 2 ou 3 se confirmam. Graças a Deus, né? Nós temos muitas denúncias que são falsas. E até por atrito entre os familiares mesmo, acaba às vezes fazendo essa forma de represália aí, né, denunciando, mas todas as denúncias nós verificamos, né? Essa semana passada mesmo nós fizemos
então uma operação para verificação de denúncias anônimas chamada a Operação Proteção, em alusão ao dia 1º de outubro. Sim, é que a mídia divulgou, né? Sim. A grande mídia. É uma triste realidade, né, o que acontece com os idosos, né, de você receber na delegacia tantas queixas, né? Infelizmente, né, a violência que é intrafamiliar e que atinge também os idosos e às vezes o descaso, o abandono ou até o aproveitamento, assim, em relação à aposentadoria. Nós temos casos de muitos idosos que na verdade são um arrimo de família, eles que sustentam a família. Sim. Algumas pessoas não trabalham e acabam às vezes contraindo empréstimos em nome do idoso, usando dinheiro que não em proveito dele. Tudo isso é crime. Usando de má fé. Exatamente. Tudo isso está previsto no Estatuto do Idoso. Doutora, muito importante suas colocações aqui. E para fechar a nossa entrevista, uma vez que o jornal trouxe este assunto hoje de promover o direito dos idosos, gostaria que você nos deixasse uma mensagem para os nossos queridos e amados idosos. Olha, Giovana, acho que vou deixar uma mensagem, na verdade, para a sociedade, do modo geral. Lembrando que todos nós vamos ficar idosos. É o que nós queremos. É o que nós queremos, que nós desejamos, então nós temos que respeitar, né, a trajetória, a sabedoria, o conhecimento, a vida dos idosos. E como diria, né, não tratarmos as pessoas, tratarmos, e principalmente os idosos, como descartáveis, né, nessa nossa sociedade aí líquida, como também diria Bauman. Então, a minha mensagem é, o envelhecimento é natural, o que não é natural é a violação aos direitos dos idosos. Muito bem, belíssima mensagem, né? Fica aqui então essa mensagem reflexiva e afetuosa da nossa convidada, a delegada Débora Dias, titular da DPI-COI, Delegacia de Proteção ao Idoso e Combate à Intolerância. Obrigada pelos seus exímios conhecimentos e esclarecimentos aqui no jornal. Desejo sucesso a você aí nessa constante e severa responsabilidade que é a segurança pública. Foi um imenso prazer recebê-la aqui. Obrigada, Giovana. Obrigada, foi um prazer também. Sempre compartilhando aí os nossos conhecimentos, que é para a comunidade também, né? Muito obrigada. O jornal continua sempre à disposição. E no Saúde e Bem-Estar de hoje, vamos conversar com a dermatologista doutora Márcia Carvalho. Volto após o intervalo.